Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, 12 de julho de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores. Você fala com a gente aí pelo WhatsApp, envia o seu texto pra gente por escrito, dando as suas opiniões no tema de hoje e manda o seu áudio contando a sua história com o Debate 93, que o JR vai colocar você pra tocar. Chama Joelma aí, Marcela. Joelma, fala com a gente. Bom dia, 93 FM. Bom dia, J.R. Vargas. Meu nome é Joelma Brito e eu tô ligadinha na 93 FM, ouvindo esse debate maravilhoso que mudou a minha vida, mudou a minha história. Que vocês continuem assim, mudando vida e transformando pessoas. O Joelma, obrigado pelo carinho, pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quem faz a mudança, ele que transforma o coração da gente, ele que muda a nossa mente, ele nos dá uma nova mentalidade, uma nova forma de enxergar a vida, obra de Deus na nossa vida. Por tudo isso, nós só temos a agradecer ao Senhor e dizer: louvado seja o nome do Senhor. A honra, é bênção pura, minha gente. Estamos juntos no Debate 93. Minha querida irmã ouvinte, meu querido irmão ouvinte, Kelly Regina Correia tinha 19 anos. Essa menina nova, foi assassinada, é uma forma brutal. Pedradas, facadas, é uma coisa impressionante. E ela foi assassinada por 3 mulheres. Isso aconteceu agora recentemente. E aí o que aconteceu? Isso tudo já gera para todos nós uma tristeza profunda, né? Porque quando você para imaginar, meu Deus do céu, que situação é essa? Quando estavam no velório, havia tristeza, havia comoção, mas uma questão foi assim ressaltada, percebida por todas as pessoas que estavam lá. Não havia revolta, não havia aquele sentimento de dar o troco, sabe? De fazer justiça com as próprias mãos. Havia uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade, uma certeza de que a justiça divina seria colocada em prática. E muitos dizem que isso decorre exatamente pelo fato dela, a Kelly Regina, ter pertencido a uma família de evangélicos que tem uma visão de vida completamente diferente. A gente pergunta: o que, na sua opinião, é a justiça divina, querido ouvinte? A Bíblia diz em Deuteronômio 32:35 que a vingança pertence a Deus. Isso tem a ver com a justiça dele? Qual a sua opinião sobre este assunto, querido ouvinte? Você deve ter visto essa cena, se não viu, vale a pena ver. Uma corrente de 80 pessoas de mãos dadas evitou que 9 pessoas morressem afogadas numa praia. Isso ali na Flórida. Foi impressionante. A família inteira estava indo, alguém viu, correu atrás e as pessoas começaram a dar as mãos umas às outras, de tal forma que o primeiro estava lá na areia e o outro da outra ponta estava lá juntinho às pessoas. Aí foi buscando, puxando e passando por outro, uma cena impressionante. E realmente é muito interessante a gente observar sobre esse assunto. Eu tenho até uma história depois para contar para você, ouvinte, sobre esse tema aqui, sobre essa ideia, sobre este tipo de socorro que foi efetivado. Quando há unidade, todos são beneficiados. Pessoas unidas conseguem fazer muito mais. Você tem histórias em que a união fez a diferença e mudou até mesmo o rumo de uma tragédia, assim como consta nesta matéria?
A Bíblia diz em Romanos 15, versículos 5 e 6, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como manter a unidade em nossas igrejas e relacionamentos em meio a tanta diferença entre nós, minha gente? Eu pergunto a você, querido ouvinte. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: JR, eu tenho certeza absoluta de que tenho um chamado, só que meus pastores nunca me deram uma oportunidade para desenvolver meu ministério. Constantemente me questiono se devo sair desta igreja para que os planos de Deus para mim aconteçam. O que fazer para que as pessoas reconheçam o nosso chamado? Quando nossa liderança não reconhece nosso ministério, é um sinal de que estamos enganados quanto ao chamado? Sair da igreja seria desobediência? Como descobrir o tempo certo de dizer sim ao chamado do Senhor? Pergunto a você, querendo ver a sua opinião, e sua participação é agora no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Silfarne, da Comunidade Evangélica de Mesquita, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Que pensa o senhor sobre esse tópico inicial? Bom dia, JR, bom dia, colegas debatedores, bom dia, queridos ouvintes da 93, um prazer estar mais uma vez entrando na sua casa, sendo ouvido por nós. Então, JR, um tema interessante, a primeira frase do e-mail da pessoa que mandou, acho muito forte: tenho certeza absoluta de que tenho um chamado. Essa certeza absoluta, primeiro, tem que ser analisada com mais calma, né? O que leva alguém a ter a certeza absoluta que tem um chamado, quando nenhum pastor local perceber esse chamado ainda? Então, eu queria apenas dizer que não há resposta simples para isso, uma resposta única. A convicção de um chamado envolve muitas questões. Começa, evidentemente, uma questão subjetiva, cada indivíduo percebe o seu chamado internamente, não cabe a nós julgarmos, mas eu penso que toda pessoa que realmente sente chamado de Deus, esse chamado é autêntico, haverá uma concordância da sua liderança, haverá uma percepção da igreja local, há um conjunto de fatores, muitas variáveis juntas aí para que a pessoa perceba que esse chamado é autêntico. O que a gente recomenda apenas é que, se você sente um chamado de Deus para ser pastor, comece a cuidar de gente, comece a servir pessoas, né? Comece a pastorear pessoas sem ter uma ordenação. Comece a cuidar de pessoas de hospitais, em pessoas que precisam de ajuda nas praças, cuidar de alguém na igreja que está fraco na fé. Muitas vezes a pessoa espera um chamado com título, não com serviço. Não estou dizendo que esse é o caso do nosso ouvinte. Portanto, a minha palavra inicial sobre esse tema é que esse assunto do chamado pastoral tem que ser visto com muito cuidado. É importante que a liderança local perceba esse chamado, sim. É importante que haja concordância de mais pessoas, e eu creio definitivamente que o serviço da pessoa vai sinalizar até que ponto esse chamado é autêntico ou não. Pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu, em Queimados, muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores da mesa, aos queridos ouvintes. Concordo, pastor Silvio nos antecedeu, e ainda corroboro com uma palavra que para alguns fica muito confusa, que é com relação ao tempo. O fato do Eterno lhe ter chamado, ainda com toda a certeza que ela tem, é um tempo para se concretizar. Quando a gente vai para a palavra de Deus, Davi foi ungido, porém ainda não empossado. Então, se ele tinha convicção de que Deus o chamou, ele sabia que em qualquer momento ele poderia colocá-lo. E não se precipitou em sair da presença de Deus, ou até mesmo o próprio Saul que se levantou contra ele. Ele não teve nenhuma preocupação com a justiça própria, foi trilhando seu caminho, as oportunidades vinham, os Golias para serem ali executados, mortos. Ele foi trabalhando conforme as oportunidades eram vindas. O interessante é que ele teve a humildade de discernir o tempo de matar o urso, de matar o leão, de matar o Golias, e foi progressivamente crescendo. Não há pressa, Deus é o dono do tempo. Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Descansa teu coração, teu tempo vai chegar. Reverendo Evaldo Beranger, da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, em Laranjeiras, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Qual a sua opinião sobre o tema, reverendo? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos integrantes da mesa. Eu tenho certeza absoluta de que ele tem um chamado, porque todos os cristãos têm um chamado. A questão é um chamado para quê? E esse chamado para quê é que vai precisar de uma aprovação da igreja e dos seus líderes. O que me chamou a atenção aqui é que ele fala que meus pastores nunca me deram uma oportunidade. E aí a gente fica se perguntando, será que todos os pastores desta igreja não estão percebendo nesta pessoa um chamado, ou não estão percebendo a maturidade para o chamado?
Por isso é muito importante que esse nosso irmão aprenda aquilo que a pastora acabou de falar. Ela mencionou Davi. Davi não quis assumir a sua função antes da hora. Davi poderia ter matado Saul, poderia ter tomado à força aquilo que Deus lhe prometera, mas ele foi submisso, e foi submisso até ao seu próprio inimigo. Então, essa questão, será que eu devo mudar de igreja e tal? Se na igreja onde você é conhecido, você não está tendo oportunidade, numa igreja onde você não é conhecido, vai demorar muito tempo. Na igreja presbiteriana, nós pedimos para uma pessoa que se apresenta para o ministério pastoral, ele tem que ser membro da igreja por pelo menos 3 anos e tem que estar sendo acompanhado pelo seu pastor por pelo menos 3 anos. Então, meu querido irmão, eu tenho certeza que você tem um chamado. Deus vai mostrar para você onde este chamado pode ser exercido. Talvez haja oportunidades que você não esteja vendo, porque você está de olho na oportunidade que os seus pastores não estão lhe dando. E talvez eles não estejam lhe dando essa oportunidade, porque talvez não vejam maturidade. Note, eu estou trabalhando em tese, porque eu não o conheço, eu estou aqui apenas baseando na palavra que você nos trouxe aqui. Então, meu irmão, a palavra de Deus diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20, diz assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Eu acho que vale a pena você sentar com o seu pastor, sentar com ele e dizer: pastor, eu tenho sentido um chamado de Deus, eu quero trabalhar, eu quero abrir, e ele vai lhe dar a oportunidade. Se ele disser assim: olha, meu irmão, então me ajuda, porque esse cantinho aqui precisa ser arrumado, precisa de alguém que tenha capricho e não sei o quê. Não, eu quero oportunidade para pregar. Não é assim. Não é assim. Devagarzinho, lembre-se que Samuel começou acendendo as lâmpadas do templo. Ele era um serviçal do trabalho de Deus. E aí é a oportunidade que Deus talvez esteja lhe dando. Pastor Pedro Rodrigues, da Primeira Igreja Batista em Jardim Terra Firme, em Santíssimo. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Queremos também ouvir a sua opinião. Bom dia, a igreja Videira, né? Era Jardim Terra Firme, primeira igreja, agora Videira em Terra Firme. Então o senhor me desculpa, viu, pastor? Não, tá, é a igreja do Senhor, bênção de Deus, né? Eu quero agradecer a presença, a oportunidade e dar um bom dia aqui aos debatedores, ao nosso amado ouvinte, ao JR, e dizer que, pelo que entendemos aqui neste meio, dá a entender que esse chamado seria um chamado ministerial, pastoral. Dá, assim, a entender isso. Talvez não seja, mas dá a entender isso. Ser um chamado pastoral e, de repente, muitas vezes a gente aspira, né, um ponto mais alto. Às vezes estamos numa situação, num local, num ponto, e já aspiramos um outro, sem passar por algumas etapas, sem passar por algumas fases. Eu já ouvi de algumas pessoas dizendo: eu queria ser missionário na África, na Ásia, lá naqueles países mais complicados. Todavia, no lugar onde essa pessoa estava, ela não era missionária. No lugar onde essa pessoa estava, não dava a entender, não demonstrava nenhum chamado, porque não fazia nada. A missão, ela começa onde você está. O teu chamado pode ser um chamado pastoral, um chamado ministerial, mas há um processo para isso, né? Há um processo. Samuel, como já disse o nosso amado pastor, começou acendendo as luzes. Eliseu, durante muito tempo, carregou literalmente a mala, né, de Elias, e acompanhou o seu líder, acompanhou aquele que era o seu orientador, e não deixou de caminhar com ele, e foi bem além dos outros. Ouvinte aqui dando a sua opinião, dizendo: JR, eu estou passando pelo mesmo problema que essa irmã na igreja. Meu pastor nunca me deu uma oportunidade para desenvolver o meu ministério. E só eles vivem dizendo lá que a obra de Deus está atrasada na minha vida. Eu quero sair desse ministério, porém meu esposo quer ficar lá. Diz aqui a nossa ouvinte: ô pastor Silfalho, como é que esse negócio da obra de Deus está atrasada
na minha vida. O senhor conhece esse termo? Então, tem esse termo, sim. Infelizmente, JR, pastor, acho que há um equívoco na cabeça das pessoas confundindo ministério com cargo, né? Ministério é serviço. Então, se você foi chamado para cuidar de gente, ninguém te impede de fazer. Ninguém te impede de... Há tanta gente precisando ser alcançada. O campo é o mundo, na verdade. Né? O rebanho está espalhado por todo mundo. A gente não pode... O título, não estou menosprezando o título, a ordenação, a nomeação, a consagração, qualquer que seja o termo usado, quaisquer que sejam as terminologias. Eu estou dizendo que o mais importante que o título é o ministério. O ministério é serviço, gente. Então, se eu posso cuidar... Quem me pede cuidar de uma pessoa ferida na fé? Quem me pede cuidar de alguém que está abandonado? Ninguém me pede. Eu preciso cuidar. Segundo Pedro aqui, capítulo 1, versículo 8, diz assim: pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Está falando da submissão, da amizade e tal. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Olha, na mesma linha, ouvintes aqui dizendo, há algum tempo atrás eu aprendi algo muito legal, que fez muito efeito na minha vida. Aprendi que nunca fomos chamados para sermos, mas somos chamados porque somos. Entendemos o tempo de preparação, mas, por exemplo, para ensinar a palavra, não precisa de um microfone, um púlpito. O que mais existe são pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. O púlpito e o microfone, eles são apenas resultado do que já estamos realizando, e assim também é nas demais áreas de serviço na igreja. Da opinião aqui, ouvinte. Vou pro outro lado aqui, que vocês estão todos juntinhos, está todo mundo dizendo a mesma coisa, mais ou menos, então eu vou dizer o contrário aqui. Não tem igreja que freia não, meus irmãos? Não tem liderança ciumenta que diz assim, olha, esse camarada tá indo muito bem, vou dar um pra trás dele aqui logo. Tô dizendo o pastor, não. Eu tô dizendo o pastor também, pode ser. Mas em alguns casos, quando a coisa é resolvida por um indivíduo só, quando tem pouca gente para poder conciliar as ideias e gerir o processo, não tem esse negócio, não tem a pessoa que embarrera, não tem a pessoa que é freio de mão, não tem aquela pessoa que impede, ou isso só acontece no Afeganistão? Eu acredito que isso pode até vir a acontecer. A gente vai para a Bíblia sempre para ter por referência personagens que passaram pela mesma coisa. Lá eu encontro o Jeremias, que embora na terra de Anatote, terra de sacerdote, houve um ofício para o ministério profético e muitos não acreditaram ali, a ponto de desejarem extirpar a memória dele da face da terra, destruindo a árvore com seu próprio fruto. E aí eu vou para o conselho que Deus deu a ele. Ele vai para Jeremias 12, falando com o Senhor, pleiteando acerca da justiça de Deus. Senhor, eu quero te obedecer. Por que os meus inimigos se levantam contra mim? E a resposta de Deus é tremenda. Ele vai dizer, se te fatigas com os que vão a pé, como competirá com os cavalos, com os que vão a cavalo? E aí fica essa reflexão, se você já quer parar agora com a primeira resistência que você encontra, como você vai lidar com as resistências maiores que estão por vir? A maturidade é uma característica que não pode ser desprezada. É paradoxal alguém que diz que tem certeza absoluta do seu chamado e simplesmente na primeira barreira desiste. Na primeira barreira quer trocar de igreja. Mais uma coisa para infelizmente, desculpa, pastor, infelizmente, essa provocação que o JR fez é muito justa. Pode acontecer, sim, de numa determinada igreja haver donos de funções, haver donos de ministérios e o próprio pastor, às vezes, colocar barreiras. Pode acontecer. Mas o conselho continua o mesmo. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Uma pessoa que realmente tem o chamado de Deus, Deus vai colocá-la no lugar certo. Davi, e pouco a pouco, Davi, o próprio apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ninguém queria conversar com ele. Na verdade, foi Barnabé que foi buscá-lo lá e tal. Microfone para Paulo nem pensar. Na verdade, no caso de Paulo, houve esse ciúme que o JR falou. De fato, os apóstolos caem enciumados. Que Paulo chegou já naquele frisson de Jerusalém. Na janela, o cara foi barrado. Chegou na janela. Mas é interessante. Né, foi sentar na janelinha e tal. É interessante que tanto no caso de Jeremias quanto no de Paulo, eles não pararam. Eles não desistiram. E Paulo ficou 12 anos em Tarso, até que Barnabé foi chamá-lo. E se a gente pegar a cronologia da vida de Paulo, a gente vê que ele foi para Jerusalém cheio de vontade, começou a causar confusão lá, porque houve briga e tal, mandaram ele para Tarso.
Ele ficou 12 anos E depois lá. teve mais um período de preparo para então assumir o ministério. O que chama a atenção é não desistir. Foi auxiliar do Barnabé. Mas eu penso que só foi para pastor fechar auxiliar do Barnabé. É fato. Carregou a mala. Agora, é fato. A gente, até o JR provocou, a gente acabou tendo mais coragem de falar, mas é fato que realmente há pastores aqui em Barreiro, há liderança aqui em Barreiro. Eu só acho, para fechar de fato, que todo mundo falou, tanto a pastora Carla, como o pastor Pedro, como o reverendo Evaldo, é o seguinte: ainda que aconteça isso, o nosso papel tem que ser da confiança no chamado de Deus. E finalizando, é o exemplo de Davi mesmo, que foi dito aqui. Quem estava com trono de rei, com coroa de rei, com 7 reis era Saul, mas o rei de Deus era Davi. Ele esperou o tempo dele. E a sabedoria para ele lidar com Saul sem desrespeitar, contudo, a autoridade que ele tinha. Ouvinte, rebeldia nunca vai ser o caminho. Lidar com ímpio. Respeitando a honra que Deus havia dado. E a gente vê pessoas que começaram ontem e já querem peitar quem tem autoridade há mais tempo. Né? Isso aí provocou, né? Parece, gente, que é o seguinte: às vezes você tem aí a igreja é um lugar altamente espiritual, mas um lugar altamente espiritual ocupado por gente altamente humana, né? Ser humaninho, como diz o humorista, né? Ser humaninho, quer dizer, o que acontece? A pessoa tá ali, é uma realidade da vida, a pessoa tem ciúme, a pessoa tem inveja, a pessoa tem raiva, isso é do ser humano. A gente diz assim, não pode mesmo. Mas que existe, a gente tem que constatar que isso existe, tem que tratar. Entendeu? E aí começam as coisas. Bom, eu vim dizendo, JR, eu conheço um pastor que dá oportunidade para alguns irmãos, né? Agora, se o irmão pregar bem, ele não tem mais oportunidade, não. Aí começa o negócio, que aí já é um juízo de valor, né, ouvinte? Mas pode não ser. Pode não ser exatamente isso, mas eu entendo que você tenha, fruto da sua experiência, esse entendimento. Pode vir a acontecer. Mas vamos entender o seguinte: o chamado de Deus é um chamado que o Senhor estabelece. E quando é o Senhor que estabelece, não há barreiras. Sabe, que possam impedir. As barreiras vão gerar em você maturidade, vão aprofundar a sua fé, dependência de Deus, até porque, irmãos, alguns são como os jogadores brasileiros, entendeu? Com muita habilidade, mas com uma certa dificuldade para a tática, com uma certa dificuldade para o treinamento. Nós gostamos do jogo. Nós gostamos do seguinte: onde é que vai ser o jogo? Maracanã? Treino não tem. Tô lá, meu querido. Treinar pra quê, né? Já dizia. Entendeu? É lógico que eu tô dando aqui uma generalizada aqui no negócio. Graças a Deus nós temos hoje vários atletas aí que são muito estudiosos, mas estou falando de uma média. E dizer o seguinte: as pessoas querem o vamos ver. Querem ver o negócio na hora que começa. Essa preparação toda que exige estudo, exige lidar com o não, lidar com a crítica. A gente já está arrebentando. Chegando assim, arrebentei hoje. Não, e há uma supervalorização do dom em detrimento do fruto. E o ministério bem alicerçado, ele vai multiplicar, ele vai consolidar fruto muito mais do que dons. Gostei dessa frase, pastor. Não é? Uma supervalorização dos dons em detrimento do fruto. Exatamente. Porque é interessante porque 1 Coríntios 12 diz ali que há 3 questões, que é o dom, o ministério e a realização. O dom é dado pelo Espírito Santo, o ministério é em submissão ao Senhor Jesus e a realização é de Deus. Deus é quem faz a realização. Então, dizer a esses irmãos que continuem estudando a palavra, continuem sendo submissos, porque Deus abrirá as portas para aqueles que Ele chamou especificamente. E aqueles que não foram chamados para aquele ministério, Deus encaminhará para o ministério específico. Aqui o ouvinte dizer, JR, na minha igreja, eu limpo a igreja, JR, eu dou aula na escola bíblica. Então, às vezes eu fico triste que todas as pessoas que chegam, ele dá cargo. Aí ele diz assim: olha, vocês não têm que ir para a igreja que te prometem cargos. Mas todos que chegam lá na igreja ganham cargos. Eu estou muito chateada, estou me preparando aqui. Ela dá o nome do negócio. Ouvinte, esse nome aqui eu não vou dizer o nome, porque senão vão identificar que é da tua área e da tua praia, entendeu? Então ela está se preparando para outra área de ação na vida. O ouvinte, manda bala, continua, sirva ao Senhor. Quem vai te honrar é Deus. A gente lida com isso com dificuldade. Os pastores, naturalmente, têm que reavaliar, entendeu? Como é que você acompanha isso? Isso não é tão subjetivo.
mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que tem fruto, então não é tão complicado assim. Aí eu concordo, acho que foi o pastor Evaldo que falou sobre cargo e ministério. Foi a pastora também. Pastor, cargo é algo que a gente precisa para desenvolver um ministério. Será que não? Será que é? Não, absolutamente não. O ministério, ele começa dentro da tua casa. O ministério é a tua vida. O cargo que você pode receber vai te ajudar ou não a desenvolver um ministério, mas o teu ministério, ele independe de cargo. Eu costumo dizer que ministério não começa com o microfone na mão e o holofote na cara. Ela começa dentro de casa, o ministério, quando ninguém vê, mas Deus está te vendo lá. Isso aí. E uma outra coisa que vale a pena ressaltar, JR, Provérbios 27:2 vai dizer, parafraseando o texto, que outra boca que te louve. Me preocupa quando alguém se autopropaga. Não, porque eu sou, porque eu faço. Como é que não me reconheceu ainda? Eu sou tão bom. Que autopropagação é essa, meu querido? Que outra boca que te louve. E se você se autopropagar, você acaba... Jesus falou, quando você for a uma festa, não senta nos primeiros lugares. Vai lá pro fim. Se Deus vai te honrar, Ele vai te trazer para frente, mas seja humilde, seja submisso, mesmo que você ache que o seu pastor talvez não esteja agindo de maneira correta, talvez, o pastor tem ciúmes e tal, aí é mais ainda para você orar por ele, para você pedir a Deus que ele tenha sabedoria. Agora, pode acontecer de Deus te levar para outro lugar. Pode acontecer. Sim. Mas não é uma procura. Não é aquela procura. A motivação não é essa. A motivação não é essa. Mas o que acontece às vezes é que Deus vai abrindo oportunidades, você vai sendo convidado para isso, para aquilo, para aquilo outro. Dali a pouco, você já tem um ministério muito maior do que na sua igreja local. Vou falar uma coisa, Reverendo Evaldo, como o ouvinte aqui disse, se a pessoa tiver, visitou uma igreja, está visitando, chegou lá, o camarada já oferece cargo. É complicado, né? Tá entendendo? Só porque o cara de repente tem posses, ou o cara tem, sim, uma ocupação específica, ou às vezes uma habilidade. Sabe o que eu tô imaginando? Tô imaginando assim, o camarada é pobre de marré descer. Essa frase é homenagem ao pastor Pedro, que é da época dele. Eu faço sempre homenagem aqui aos mais antigos, decano da nossa mesa, mais velho. Então você pega o seguinte, o camarada a questão não é dinheiro, entendeu? O camarada não é que o cara vai dar dízimo alto, o cara é pobre, o cara não tem dinheiro, mas ele canta maravilhosamente bem, o ministério dele é muito ungido e ele está numa igreja X. Aí o pastor liderando, às vezes não é o pastor não, hein? Às vezes não é só o pastor não, hein? A liderança vai lá e diz, rapaz, vem cá, esse microfone seu, qual que você usa aí? Você tá de brincadeira, eu vou te dar o microfone aqui, peraí, deixa eu ver o som aqui, olha esse som aqui, ó, olha aqui, ó, tem uma luz aqui, sai um gelo seco aqui, nós vamos botar um fundo azul, sabe, você vai ficar assim, você vai parecer que você tá no céu, e aí atrai a pessoa, e prende a pessoa. Olha, se eu fosse você, eu não acreditaria em quem faz propostas assim, porque isso é muito só segurar complicado. A pessoa pelo cargo só sobre a frase pobre de marré. Ontem eu falei essa frase na célula que eu estava dirigindo. Vejo que és profeta. Eu ia imitar um texto bíblico, mas não tenho coragem de fazer isso não vou fazer isso não. Mas eu não estava lá, mas o senhor estava. Muito bem, falei de outra maneira. 11h32 no Rio. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Kelly Regina Correia tinha 19 anos e foi assassinada com pedradas e facadas por 3 mulheres no último sábado, quando chegava em sua casa em Curitiba. A suspeita é de que seja um crime passional, e o que impressionou os parentes e conhecidos da menina foi a crueldade do crime. Mas apesar da violência, o clima no velório não era de revolta, e o tio da menina explicou dizendo: houve comoção, muita gente chorando, mas não revolta. Minha cunhada e boa parte da família é evangélica. Acreditamos muito em justiça divina. Se tiver que ser feita alguma coisa, Deus que vai fazer. Não havia clima de retaliação, explicou Eliseu dos Santos. O que é justiça divina?
A Bíblia diz em Deuteronômio 32:35 que a vingança pertence a Deus. Isso tem a ver com a justiça dele? Pergunta aos nossos ouvintes e aos nossos debatedores. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. Isso está lá em Tiago. E eu acho que essa família soube entender isso, porque, de fato, é revoltante, a gente se entristece, e eu imagino a dor dessa família, muitas vezes o desejo de ver a retaliação acontecendo e tal, mas eles souberam submeter isso à vontade de Deus. Agora, é interessante porque o JR colocou logo no início, e os ouvintes já devem estar opinando sobre esse assunto, duas notícias, uma dessa moça que foi assassinada e uma de crianças que foram salvas pela comoção de uma multidão. E é interessante que as duas têm algo em comum. Nas duas existe um grupo de pessoas que se unem para fazer alguma coisa. Numa delas, 3 ou 4 mulheres se unem para matar uma terceira. Então, a união, nesse caso, é motivada por motivos torpes, por coisas terríveis. Na outra, é a motivação de salvar uma pessoa. E, infelizmente, nós estamos vivendo momentos em que estas manifestações de ódio não estão sendo somente solitárias, no sentido de que elas têm se tornado solidárias, se é que se pode ser solidário no ódio. No ódio a gente quer matar, e tal. Um linchamento ocorre justamente quando há essa solidariedade no ódio. E aí, o ódio dos homens, a ira dos homens não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus se produz na paz, na fé, na união e na comunhão e na consolação mútua, como no caso dessa família, que teve algo terrível que aconteceu com um dos seus familiares e está sabendo colocar isso diante de Deus. Eu quero lembrar aqui o que está em Gênesis 6:11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Esse é o texto que precede ao juízo do dilúvio, né? Assim, eu queria também puxar para outro ponto aqui, JR, de como a violência tornou-se tão banal, né? Incrível, assim. Vivemos um tempo, a gente fica estupefato vendo o que está acontecendo, a forma de violência que está sendo exercida no nosso país. Eu oro a Deus por misericórdia. Evidentemente, a justiça de Deus não é feita com a violência humana, nem com a vingança. Deus é um Deus justo juiz, haverá juízo sim para aqueles que são violentos, mas nós temos que orar pelo nosso país, porque esse nível de violência que está se alastrando no país, você vê, alguém há pouco tempo foi assassinado no sinal de trânsito, uma criança levou Hoje um tiro. pela manhã, no túnel Rebouças, teve um médico absurdo. que foi baleado. Está absurdo, assim, a violência está visceral, as pessoas estão reagindo no mínimo detalhe. Então, eu quero aproveitar esse momento para levantar um clamor aqui em oração, para que Deus traga paz no nosso país, que esse tipo de violência está ficando epidêmico realmente, é assustador, que a gente reveja nossas ações, reações, que busquemos paz no Espírito Santo, para termos mais controle emocional, porque a violência está ficando uma coisa quase que incontrolável. O que eu quero ir para uma outra ponta, né, pastor? Se eu puxar para uma ponta, eu puxar para outra. Eu creio na justiça divina, louvado seja Deus. Mas eu também acredito naquela justiça que ele trouxe para através dela, licitamente nós agirmos. Então, eu acredito que a investigação, saber quem são as mulheres, para que elas paguem, a gente não pode se eximir dessa responsabilidade. E aí amplio esse horizonte, que o pastor Sil falou, acerca da grande violência que a gente está vivendo no Brasil, no Rio. Enfim, eu acredito que se a gente vai reivindicar os nossos direitos com relação à segurança pública, eu acho que também é papel nosso. Eu creio no papel de Deus que faz aí, que age. Eu acredito piamente, oro, clamo, dou glória a Deus quando eu chego em casa bem, por aqueles que têm recebido o livramento na minha casa, mas eu também quero chamar a atenção dos ouvintes para a gente ter aí o mínimo de participação nisso. Afinal de contas, o voto está na nossa mão, afinal de contas, reivindicar direito está na nossa mão. Essa postura como cidadão da terra, não só como cidadão do céu, cabe a nós também. E a igreja pode fazer ações que diferenciem nas suas comunidades onde a igreja está plantada. A igreja pode abrir oportunidades. Até, pegando o assunto anterior, tem muita gente talentosa na igreja. Né? Eu tenho lá na minha igreja as mulheres da luz que trabalham com artesanato e elas passam a tarde fazendo artesanato e às vezes chega uma pessoa angustiada e vem para aconselhamento comigo. Eu marco exatamente no horário, se for uma mulher também e tal, e aí eu ponho com as mulheres lá durante uma meia hora antes de fazer o meu aconselhamento,
às vezes eu nem preciso fazer o aconselhamento, porque ela fala, pastor, depois a gente conversa, tá tão bom aqui o bate-papo, tô aprendendo aqui umas coisas. E às vezes, com esse laborterapia, quer dizer, essa terapia pelo trabalho, terapia pelo que é gostoso fazer, elas saem outras pessoas. E eu nem preciso daquele aconselhamento que eu iria fazer daquele jeito e tal. Por quê? Porque a igreja está exercendo o seu papel na sociedade. Fica a reflexão do papel que a igreja precisa ter como agência que o Eterno colocou para fazer a diferença na sociedade. Eu aprendi, quer dizer, isso é fato, a Bíblia dá base para dizer que a igreja relevante é aquela que faz a diferença na sociedade, na comunidade que ela está inserida. Então a igreja cresce em números, mas em resultado, ou seja, se você ganha ali um traficante para Jesus, é menos um que vai assaltar. Se você ganha uma prostituta, enfim, você com o trabalho de evangelismo, a gente pode alcançar mais pessoas. Então a gente chama também para nós a responsabilidade, que normalmente a gente coloca na conta de Deus. Deus, aleluia, a justiça é tua. Mas fazer a nossa parte vai fazer a diferença. E com tudo que está acontecendo, a igreja ela não pode se conformar. Não pode de forma nenhuma ficar como se tivesse tudo bem. Nós temos que nos levantar com voz profética. Temos que declarar um novo tempo para a nossa cidade do Rio de Janeiro, para o nosso país. A gente vive um tempo muito difícil. Até com indignação, né, pastor? Com indignação mesmo. Não com raiva. Não com ira, mas com indignação. Uma indignação bem dirigida. Isso. E como diz, né, segundo as Crônicas 7:14, que todos nós conhecemos, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Amém. A nossa história aqui, o tema, a matéria de hoje, mostra a ação de Deus na vida de uma família de uma maneira muito especial, numa hora difícil. E tem hora, gente, que é hora muito difícil. Uma hora como essa é uma hora pesada demais. Um ouvinte nossa contando, JR, eu já fui em velórios assim, eu fico impressionada como os evangélicos se comportam. É uma atitude louvável, porque eu já quero gritar e eu quero vingança. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes acompanhando a gente, trazendo aqui a sua opinião, e eu quero agradecer a você, ouvinte. Tá, por quê? Porque isso aí não é do ser humano. Isso não é normal, gente. Não é normal. O normal é o desespero. O normal é a vingança. Isso é normal, é o da carne. Agora, o sobrenatural, aí que é uma coisa divina. Então, se você ficar assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu vou reagir bem, vai reagir mal, a já começou mal. Agora, quando você diz assim, olha, eu sou um ser humano, eu preciso de Deus, se depender da minha carne, eu vou fazer aquilo que não presta. Ontem nós conversamos aqui sobre essa questão de reações, vingança, especialmente falando sobre trânsito, violência no trânsito, foi um dos temas de ontem. Nós aprendemos aqui que os 30 segundos iniciais são fundamentais para controlar a sua reação. Lembramos aqui que a Bíblia nos diz que a resposta branda é que desvia o furor, não é a palavra branda, é a resposta branda. Então é tudo muito, muito difícil, que se não tiver realmente uma ação divina na nossa vida, não tem jeito. Então vamos pedir ao Senhor que nos dê a cada um de nós essa graça maravilhosa de sermos consolados, confortados e fortalecidos pelo Senhor. Todo dia que a gente ora para que Deus console e conforte os corações enlutados. E às vezes a gente não sabe exatamente em que circunstâncias aconteceu a morte. Quantas vezes nós estamos assistindo um jornal e acompanhamos lá um sepultamento acontecendo e de repente você vê uma pessoa, tem figura de pastor e o pessoal cantando, louvando, e eles não vão mostrar a pregação do pastor, não vão mostrar, não é o objetivo deles. Também não estou dizendo que tem, não. Cada um faz a sua parte. A gente não faz para aparecer, a gente faz para a glória de Deus e para abençoar. Ainda não botou a minha mensagem na entrevista. Ué, tinha que botar? Ué, pera aí, deixa o cara fazer a matéria dele lá. Mas nesse aspecto da gente mostrar, pela graça de Deus, o que acontece. Se depender de nós estamos perdidos, né, minha gente? É isso aí. Eu ia comentar, houve uma ocasião em que houve uma morte, e a morte poderia ser tributada talvez a um descaso dos médicos. Houve uma festa enquanto o menino precisava ser atendido e tal. E nós fomos para lá e tivemos um momento assim, onde a família estava muito... Mas os repórteres vieram e eles estavam provocando as pessoas do lado de fora para tentar ver se conseguia alguma resposta de indignação. Conseguiram, porque acaba tendo... Mas na reportagem o que se destacou
não foi a consolação da família, mas a indignação dos vizinhos e tal. Então, a gente precisa ter muito cuidado para saber que Deus é quem dá. E pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa, num momento desse, ter uma reação mais de angústia, de grito, de dor. A gente não deve julgar. A gente tem que há famílias que talvez tenham tem um momento, né, reverendo Evaldo? Não, tem um momento. Pera um minutinho, a pessoa tem direito de dar o berro dela. É verdade. Veja bem, não é porque a pessoa chora, não é porque a pessoa chora que ela não tem o Espírito Santo na vida dela. Não é que a pessoa, ela tá lá com dor, ela desmaia. Vou dar um exemplo, a pessoa desmaia. Isso de desmaio, falta de fé, irmãzinha, ali devia criar. Pelo amor de Deus. Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Deixa eu contar para vocês aqui que o ouvinte está dizendo que na igreja dela, eu vou contando essas coisas aqui, viu, ouvinte? Se mandarem aqui, se eu conseguir ler, vamos ter na nossa rua um grande café da manhã para as pessoas na rua. Vamos distribuir água para os corredores do Parque Madureira. A comunidade evangélica de Honório Gurgel vai aumentar e aumenta o pão aí, queridão. Depois que nós avisamos aqui, tô até pensando na passada aí sábado, hein? Deus abençoe. Muito bom. Isso muito é muito bacana, isso é muito bom. Não precisa de púlpito para fazer, o púlpito é lá, né, púlpito? A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que Na 93 FM. Uma corrente de 80 pessoas de mãos dadas evitou que 9 pessoas morressem afogadas em uma praia da Flórida. É uma parte bem afastada da areia. 2 crianças começaram a pedir socorro. Foi então que a mãe, o pai, o primo, a avó e outras 3 pessoas decidiram ajudar. Mas todo mundo ficou preso e lutando contra uma profundidade de quase 5 metros. Nesta hora, a corrente humana se formou. Era gente da areia até cerca de 100 metros mar adentro e todos voltaram à costa salvos, graças a Deus e à união de mão em mão de pessoas. Quando há unidade, todos são beneficiados. Pessoas unidas conseguem fazer muito mais. Você tem histórias em que a união fez a diferença e mudou até mesmo o rumo de uma tragédia, assim como conta esta matéria? A Bíblia diz em Romanos 15, 5 e 6, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como manter a unidade em nossas igrejas e relacionamentos, em meio a tanta diferença entre nós? Eu pergunto aos nossos debatedores, querendo ouvir também você, ouvinte amado, participando com a gente no debate 93 de hoje. Segunda notícia é quase que um respirar pra gente depois da primeira, tão terrível. Eu tô honestamente ainda mal emocionalmente depois da primeira notícia aqui, porque é terrível demais o que acontece com a violência. E ao mesmo tempo ver como o ser humano é um paradoxo mesmo, né, gente? Eu sempre cito aquele livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, né? Que ele conta no campo de concentração nazista, ele fala como o ser humano é capaz de fazer as piores atrocidades e ao mesmo tempo fazer as mais belas ações de generosidade e humanidade. O ser humano é esse ser incompreendido mesmo, difícil de entender. Que coisa linda, eu acho que há uma esperança na humanidade quando vê histórias como essas. Sim, há um poder tremendo da unidade. Unidade não é uniformidade quando se fala de igreja, mas é a decisão firme de pessoas distintas, indivíduos distintos que decidem caminhar para um propósito único. Por impulso, né? Por impulso, por decisão interna verdadeira. Uma coisa, né? Não houve aquele planejamento, não houve projeto. Nós vamos lá, você vem aqui. Não, as coisas foram eu acho que foi a questão, é o que eu falei, foi a humanidade vindo à flora, né? A humanidade é isso aqui, é possível, né? Isso é uma demonstração da graça de Deus. E se a gente prestar atenção e for sensível à voz de Deus, oportunidades como essa surgem o tempo todo. Existem vídeos na internet
que mostram pessoas pedindo, encontra uma pessoa na rua comendo alguma coisa e fala assim, você me dá um pedaço, me dá uma coisa, eu estou com fome, ou então paga o almoço para mim. E você percebe que pessoas bem vestidas, pessoas normalmente recusam. Mas você vai e pede para um morador de rua, eu vi um que o rapaz estava descalço e ele pediu tênis. Ele falou, você não quer me emprestar o tênis que eu preciso ir e tal e tal. E as pessoas olhavam para ele e diziam, meu amigo, eu não vou emprestar tênis nenhum para você, você não vai me devolver e tal. Ele pediu emprestado um sapato do morador de rua. O morador falou assim, mas eu preciso, não, eu vou trazer para você de volta. Eu falei, tá bom, então eu espero você aqui. E todos os moradores de rua, quem ele pediu alguma coisa, dividiram. Todos aqueles que não eram moradores de rua, tinham um pouquinho mais de recursos, não dividiram e tudo. Isso demonstra uma coisa interessante, que a gente precisa sofrer um pouco para aprender a ser solidário. Houve um, inclusive, que deram dinheiro a ele, e ele comprou comida e voltou ao lugar para poder dividir a comida com os companheiros, né? São ações, né, que podemos ter nesse tempo tão difícil, como igreja, né, coletiva ou individual, né? A gente, quando a gente assiste aquele filme A Lista de Schindler, que ele compra com o seu próprio dinheiro, ele compra lá mais de 1.000 pessoas para livrar, né, do Holocausto, e depois ele chega e diz, esse carro podiam ser mais 10 pessoas, salvas, livres da morte e tal. Então, assim, como igreja ou individualmente, nós temos que participar disso. Dia 21 agora, nós vamos estar indo aos moradores de rua, nossa igreja, Videiro, para levar cobertor, para levar um chocolate quente, para levar um café. E nós estamos recolhendo, nós estamos pedindo cobertores, estamos pedindo que as pessoas ajudem com agasalho, tá um tempo frio. Essas ações é que vão fazer diferença. E que vai, de repente, ajudar a diminuir a violência. Que menos um morador de rua, menos alguém que está usando droga, vai diminuindo. 1, 2, 3, 4 e assim vai. Eu tive a oportunidade de ver um congresso que chama-se Congresso dos Mendigos, que acontece em Caçapava, São Paulo, na comunidade terapêutica. Impressionante como o trabalho, o pastor Vicente Spolodório, ele pega mendigos da rua e ele cuida, ele zela. E é lógico que sozinho ninguém faz nada. A unidade vem para isso. E o que eu acho mais bonito é que não interessa a bandeira da denominação, mas o que interessa é a igreja trabalhando em prol de um denominador comum. A própria Bíblia vai falar sobre isso. Era o princípio da igreja primitiva, que eles faziam tudo junto, eles compartilhavam as coisas, não havia necessidade entre os tais. Agora, um outro ponto que vale a pena ressaltar é como tem gente que às vezes acaba tirando a credibilidade dessa ajuda, porque eu não sei se vocês já viram reportagens de pessoas que se fingiam com deficiência física, pessoas que se aproveitavam, fingiam que estavam passando mal e assaltavam carros. E aí você vê as pessoas que ficam com medo, alucinadas. Como é que eu vou... Não, e se for uma nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil. Há tempos atrás até não se aconselhava a fazer trabalho de rua, porque era uma maneira de fixar a pessoa na rua. Mas hoje o Estado está falido, os sistemas que poderiam ajudar essas pessoas estão falidos, e há pessoas que estão na rua porque realmente perderam o emprego, estão desesperadas. Aqui, ouvinte contando, certa vez aconteceu isso com a minha filha. A gente estava num açude, né? E a princípio meu esposo achou que ela estava brincando, mas depois vimos que era sério. Fizemos essa corrente humana e conseguimos salvar ela e a outra criança que estava com ela, conta a nossa ouvinte, trazendo aqui a sua história sobre esse assunto também. Obrigado aqui outro ouvinte dizendo, JR, eu faço parte de um trabalho voluntário onde o Estado está falido. A gente tem encorajado aqui, até uma ouvinte nossa, cadê essa ouvinte aqui? Ela dizendo, JR, encontrei ontem um policial, falei com ele, estamos orando pela vida de vocês. Ele ficou muito feliz e emocionado, muito linda essa campanha, diz aqui a nossa irmã Lucy, acompanhando a gente, em razão até da gente estar encorajando as pessoas ao encontrarem os policiais ou carros de polícia e dizerem para elas que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Né? Às vezes não precisa aquela conversa longa, meu irmão, pelo amor de Deus. Oração longa você faz sozinho, em casa ou na igreja. Agora no trabalho ali, outra coisa, o policial quer orar com quer orar com o senhor. Fecha os olhos. Fecha o olho aí, policial. Não dá para o policial fechar os olhos. E é até um risco, né? É isso. E outra coisa, se você estiver passando no carro para falar com o policial,
cuidado com a maneira que você fala, e pode entender outra coisa. Então, tudo isso aí tem que ter cuidado. Você não precisa falar para ele ouvir, a não ser que esteja a pé, tá no caminho andando, o carro parou, aí dá para você dialogar, mas cuidado com isso. Mas, enfim, esse é o ponto, né? De dizer as coisas boas, de compartilhar a palavra que vai agir bem no coração dos outros. A gente vê que um pouquinho de unidade pode ajudar. Esse pessoal aqui mesmo, você imaginando essa cena na praia, se alguém grita assim, vem cá, quem é que está salvando aí a pessoa? Aí todo mundo ergue a mão. Quando ergueu a mão, largou a outra mão, afundou todo mundo, entendeu? Dos 50 metros para dentro, eles também vão. Então você imagina bem, vocês conhecem a história, o Hermeto Evaldo conhece a história, o elefante é nosso. Conhece a história do elefante é nosso? Então tinha uma galera empurrando o elefante, só vamos carregar o elefante lá pro alto lá. Aí todo mundo empurrando o elefante, gritando, o elefante é nosso. Aí todo mundo vai puxar 10 metros, o elefante é nosso. Chegando lá em cima, naquela curvinha, sabe? Aquela curvinha assim, alguém grita assim, o elefante é meu! Blá, 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 blá. Perderam o elefante. Entendeu? Soltaram o elefante. Os outros soltaram. Porque tem gente que é o seguinte, só funciona se ele for o líder. É isso aí. Só funciona se ele receber os aplausinhos. Os louros, se não for aplausinho, não for receber o louro, fica de mimimi. Então é o seguinte, nós estamos aqui para servir ao Senhor. É verdade. É isso? Então, nesse caso aqui especificamente, você imagina bem, se mais pessoas se unirem, quantas vezes já falei aqui sobre igrejas que estão na mesma rua e podiam fazer alguma coisa junto, não precisa fazer culto junto, não, cada um nasceu do seu jeito. Eu até expliquei aqui, já expliquei que a pessoa é o seguinte, o pentecostal acha que o tradicional é frio. O tradicional acha que o pentecostal é barulhento, entendeu? Então é o seguinte, cada um tem o seu jeito. Não vamos ficar mexendo com a igreja do outro. Não, eu acho que devia o som ser mais baixo. Não, o pastor devia usar paletó. Cada um na sua. O negócio é o seguinte, pode fazer muitas outras ações evangelísticas, missionárias. É essa do café aqui. Um leva o pão, outro leva a manteiga, outro leva o café, outro leva o leite. Vai aumentar, outro leva mamão, outro leva a melancia. Quanto maior a corrente, mais itens. Só leva a boca. Não, pode sim, todo mundo pode participar. Arruma a mesa. Arruma a mesa. Outra coisa, limpa a mesa. E porque depois a rua vai ficar suja. Alguém tem que varrer a rua. E você vê que tem ministério para todo mundo, hein? Tem ministério. É o primeiro tema, né? Ministério não falta. Ministério não falta. Sabe o que eu fico pensando? Fico pensando que até para esse tema mesmo, para como se deram as coisas, alguém estava se afogando ali na hora. Quem viu se desespera na hora e quer ajudar. Às vezes algumas pessoas não se levantam até que alguma coisa aconteça com elas ou com alguém bem próximo delas. Eu, por exemplo, acompanhei um caso de pedofilia que mexeu tanto comigo, que eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa mais eficaz para ajudar esse povo. E aí, quando você acaba conhecendo alguém perto de você que passou por uma coisa, ou que alguém morreu, perto, né? Parece que isso te dá um chacoalhão. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Alguém estava se afogando perto. E era inevitável não ajudar. Então, que não precise acontecer nada com você ou com alguém perto de você para acordar para essa realidade. Coisa, salvamento em praia, piscina, é uma coisa que exige uma técnica. São várias histórias que a gente conhece de pessoas que vão salvar e salvam, mas não. Então, às vezes nem salvam. Essa é uma cena linda. Eu vou contar para vocês uma história pessoal sobre uma cena dessa. Daqui a pouquinho. Aqui um ouvinte dizendo, pastor, que ela faz touca de crochê. Se quiser, posso fazer algumas para doação. Aí, pastor Pedro, acho que é para o senhor essa palavra. Não é? Que maravilha. Aceitamos. Aqui, ó, ouvinte dizendo, meu marido vai receber um dinheiro, ele falou pra gente fazer quentinha para servir os moradores de rua. Olha bem, que coisa linda. Iniciativa aqui própria. Às vezes não tem necessidade de fazer com muita gente aqui, ó. Os homens vão limpar as ruas, ouvinte do café. Eles pegam o trabalho mais pesado. Ouvinte, você tá rindo, né? Ela tá rindo aqui, ela tá aqui de kkkk aqui. Eu tô vendo você, viu? JR, ao lado da minha igreja, abriu uma pequena igreja. Ao lado da minha igreja, abriu uma pequena igreja. Entendeu? Enfim, temos uma boa convivência, minha igreja é bem antiga, está no local há mais de 60 anos, então está tendo uma boa convivência, amém, né? Graças a Deus por isso. Eu estava preocupado com as próximas palavras. Acabou aí, né? Não, terminou aí. Mas vejam bem, há alguns anos eu estava na praia, gosto de praia.
Tava na praia, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. E de repente nós olhamos para a praia, tava minha mãe e uma prima, e minha mãe começou a afundar. E quando ela afundou, nós olhamos para ela e ela deu adeus e afundou. Naquele instante, meu pai me deu a minha irmã, que era de colo, e eu passei a minha irmã pro primeiro colo que eu vi. Larguei a minha irmã para lá e subimos os dois, tinha uma pedra alta, subimos os dois para uma pedra, e quando nós subimos lá e papai ameaçou pular, mamãe gritou: não pula não, que as crianças vão ficar sem mãe, se você pular vão ficar sem pai e mãe. Eu falei, é sério? Gente, e aí aconteceu uma coisa maravilhosa, A primeira é que Deus levantou um surfista, nesse caso da Praia da Flórida foi a mesma coisa, primeiro foi uma pessoa lá. Tem que ter uma pessoa. E foi lá um surfista, eu estava com a minha prima boiando já, ele foi lá, puxou a minha mãe, jogou a prancha para minha prima, mas a minha mãe entrou num lugar de onda e essas ondas jogaram a minha mãe na pedra. Então ela batia de costas, de perna na pedra, e aí nós fizemos uma corrente. Foi exatamente assim, do alto da pedra até lá embaixo. Um dando uma outra, dando uma. Quando nós vimos o da ponta, né? Tava segurando mamãe, nós estávamos puxando a minha mãe, pela graça de Deus, está muito bem. A minha prima também está muito bem. Mamãe, se Deus quiser, tá até ouvindo a gente agora. Então a gente quer agradecer a Deus por essas experiências boas. Às vezes você pode ter, por exemplo, se você perguntar para mim qual o nome do surfista, eu só lembro que ele era velho. Ele tinha 16 anos. Para surfista. Não, para minha idade, eu tô falando que para minha idade em relação a ele. Eu era mais novo, muito mais novo, talvez uns 12, 13 anos. Eu lembro de olhar para ele assim como um cara mais velho. 16 anos, não sei o nome dele. Não sei o nome de ninguém que estava ali ao meu lado para montar aquela corrente ao nome. Não tenho a menor ideia. Agora eu só posso agradecer a Deus, porque aprove ao Senhor que pessoas se envolvessem e estivessem conosco numa hora tão importante quanto aquela. Por todas essas coisas, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Eu só posso dizer muito obrigado, Senhor. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito obrigado, aqui é o pastor Silfarne, um abraço, meu irmão. Obrigado, J.R., obrigado, queridos debatedores, colegas da mesa. Dá alguns abraços aqui, por favor, Jota. Ao Ivanildo, que veio comigo aqui, a minha querida Patrícia, meu filho é um Aleph, ao Igor, dos Filhos do Caminho, a Thelma, psicóloga, a Arezo, lá de Nova York, sempre ouve, a Aninha, mãe da Marina, e a muita gente que mandou um alô aqui no Facebook. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Obrigado, querido pastora Carla Regina, obrigado, um abraço. Eu que agradeço ao JR, mandar um beijo pro povo da DEVIP, lá o Congresso dos Jovens terminou ontem, e também convidar o povo para a Escola Bíblica Dominical. Quem tem chamado é para a Escola Dominical, gente, domingo, 9 horas da manhã, lá na DEVIP, 1 Timóteo. Reverendo Evaldo, obrigado, um abraço. Um abraço, JR, eu quero mandar um abraço aqui muito querido para minha mãe, que está me ouvindo lá em Sorocaba, e para minha sogra, que está me ouvindo em Araraquara. Maravilha. E para o menestrel, nosso querido cantor de Deus, o Sérgio Freire, que viria comigo hoje, mas no último momento não pôde vir, mas na próxima vez ele disse que vem. Espera ele aqui. Um abraço, Sérgio, Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Pedro Rodrigues, um abraço. Obrigado, JR, eu quero mandar um abraço para a nossa amada igreja Videira, ali em Santíssimo, lá em Terra Firme, também para minhas duas meninas, Elisete e Giovana, e para o povo da Igreja Batista ali da Oeste Carioca. Hoje estaremos dando início à nossa Assembleia Anual, e que Deus esteja nos abençoando. Convidamos todos os nossos irmãos. Dia 24 vai ser o Congresso dos Diáconos. Vamos estar ali louvando, adorando a Deus, glorificando o Senhor. Deixa eu deixar um abraço aqui para todo mundo que está acompanhando. Muito obrigado a você, querido ouvinte amado, dizendo aqui um assunto muito triste, mas com um impacto importante para nossa orientação, né? A família de uma adolescente de 14 anos lá dos Estados Unidos, a menina estava na banheira e mexendo no celular que estava lá tomada. Ela sofreu aquele choque, enfim, daí em diante a família vem se envolvendo para poder orientar as pessoas, né? Tem gente que não desgruda do celular, o celular tá na parede, tá na tomada, a pessoa tá tomando banho, vai morrer se não atender o telefone, não atualizar ali o status, pelo amor de Deus, larga esse negócio para lá. Isso aqui é sério, isso produz um problema grave que não tem volta, não tem assim como resolver.
Então, a família dessa menina acaba de se envolver numa campanha mundial para poder orientar. Nós estamos abraçando isso e trazendo essa informação para você também, ouvinte. Vamos orar juntos, vamos pedir a bênção do Senhor aqui sobre os nossos amados ouvintes, sobre essas casas todas de pessoas nos acompanhando, os problemas todos que nós estamos enfrentando. Só Deus para nos guiar, para consolar, para confortar. Por isso nós oramos pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados todos os dias, né, ouvinte? Todos os dias. Pastora, vamos orar juntos em nome de Jesus. Eterno da nossa alma, na tua presença e intercessão nós entramos agora. Clamamos porque cremos que o Senhor tem ouvido e ouve, tem boca e fala. Suas mãos não estão encolhidas, que não possam, Senhor, nos abençoar. Nós apresentamos diante do Senhor cada tema que for aqui comentado, cada tema que for aqui refletido. Nós entregamos diante do teu altar pessoas que foram comissionadas, chamadas. Pedimos, dá a ela sabedoria acerca do tempo, do se comportar. Oramos por aquelas pessoas que tenham sofrido algum tipo de perda e que estão se esforçando para confiar na justiça divina. Ajuda, Senhor, a cada família que nos ouve nessa tarde, já começo de tarde. Oramos também, Senhor, meu Pai, pelos enlutados, pelos enfermos. Oramos por aqueles que têm procurado fazer a diferença através da unidade e que de repente têm encontrado alguma dificuldade em fazê-lo. Fortalece, a unidade é poderosa, nos ajuda a colocar em prática em nossas vidas. Oramos por cada ouvinte, crendo no teu agir em favor daqueles que te buscam. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.